Família, um projeto de Deus. A paz do Senhor Jesus, família, que coisa boa, a gente se encontra mais uma vez. Hoje o dia de uma quantidade de conteúdos muito interessante, o dia de sexta-feira, que é o dia que vai ao ar, né, sessão inédita, a edição inédita do Família, o Projeto de Deus e de outros programas. Organização e método, excelente para a família, não sei se você tem o hábito de assistir, mas é um programa muito bom e que ajuda muito os pais na orientação dos seus filhos sobre todos os aspectos, baseado na Palavra de Deus. Família, o Projeto de Deus, também é esse programa que a gente se reúne para tratar de assuntos de família na Bíblia, coisa maravilhosa. Sexta-feira também tem culto no lar, olha só, que bênção, hein? Na sexta-feira você tem o programa Anunciando o Evangelho Eterno, edição inédita que vai ao ar e vai ao ar também pela televisão, na sequência no sábado. E também você não pode deixar de assistir hoje Serenata Manaim, uma bênção. E dormir sem assistir o Serenata Manaim, você não sabe o que você está perdendo, tá? Não só assista, mas envie para as pessoas que você conhece. Eu mando para os meus familiares, mando assim, uma serenata para uma família linda. Olha que coisa boa. Maneira de evangelizar, de falar da obra, e é uma bênção mesmo. Se você não assistiu ainda, não perca o Serenata Manaim. Mas o programa agora é Família, um Projeto de Deus. E aqui estão os pastores que estamos hoje à mesa aqui para tratar do assunto, do tema, que daqui a pouquinho você vai ficar sabendo. Eu vou cumprimentar o pastor Wallace Rosete, Pai do Senhor. Pai do Senhor Josias, Pai do Senhor Marcelo, Pai dos seus nossos irmãos que nos assistem. Amém. Pastor Marcelo Ferreira, Pai do Senhor. Pai do Senhor a todos. Amém. Vamos lá. O tema hoje é Abraão e Isaac. E nós conversávamos antes de entrar no ar aqui sobre esse tema, que é um tema extremamente rico, né? Dá para fazer vários programas só sobre Abraão e Isaac no aspecto de família, mas nós vamos abordar aqui alguns aspectos para trazer para nós o entendimento daquilo que é a bênção do Senhor, a direção do Senhor nas nossas famílias. Eu vou pedir ao pastor Wallace Rosete para ler um texto base para o programa de hoje e já fazer um primeiro comentário. Amém. Vamos ler o chamado de Abraão. Está no livro de Gênesis, capítulo 12, nos 3 primeiros versos, que diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Há um aspecto muito interessante no chamado de Abraão, que já serve de testemunho quando a gente fala de família, né? Primeiramente, alguns aspectos, o desprender da consanguinidade, né? Quando o Senhor chama ele, a primeira coisa que o Senhor fala é que ele tinha que se desprender da parentela, deixar tudo aquilo que havia construído, mostrando que o valor que Deus tinha para o projeto na vida dele era muito maior. Depois o Senhor diz, eu vou te mandar para uma terra, mas não diz qual, só diz que ia mandar ele para um lugar. Ou seja, o confiar no projeto que Deus determinou para a vida dele, né? Então Deus estava chamando ele, isso eu vou te encaminhar. Ele tinha que confiar totalmente, porque o projeto não era o projeto dele, era o projeto de Deus. Isso é muito importante. E o terceiro aspecto que eu anotei só nesses 3 versos é que era um projeto para uma família, para todas as famílias da terra, para nós que estamos aqui hoje, para você que nos assiste, para a sua casa. Então já começa aí a promessa, né? No chamado de Abraão, o Senhor mostra que tinha um projeto, não só para a vida dele, mas para a família, para a nossa família, para hoje, que é profético para nós também, nos alcança no tempo que nós vivemos, né? Glória a Jesus. E, Josias, veja que interessante, porque a Bíblia revela como era o relacionamento de Abraão e Isaac como pai e filhos. O que ela revela? Que Isaac era um filho amado. Então, até quando o Senhor vai provar, Abraão fala, pega teu filho, o teu único filho, a quem tu amas. Era um amor tão verdadeiro, que o próprio Deus reconhece aquilo. Pode parecer uma frase assim, simples e óbvia, mas não é. Um dos maiores presentes que um pai pode dar a um filho é amá-lo. Porque uma criança que se sente amada, ela vai ser uma criança que vai ter estabilidade emocional. Isso dá uma saúde emocional à criança. A criança vê que ela tem valor, que tem alguém que se preocupa com ela. Então essa criança, ela se desenvolve melhor. É só pensar o contrário.
Uma criança que ela não se sente amada, ela se torna uma criança carente. Às vezes até mendigando alguém que possa ouvir. E uma criança carente, ou uma adolescente carente, ele também se transforma em uma presa fácil para o mundo de hoje. Pessoa carente, qualquer voz que aparecer mais meiga, qualquer coisinha, o adversário consegue pegar aquela presa. Uma criança que se sente amada, que sabe que ela tem valor para os seus pais, que se sente abraçada, valorizada, para o mundo conseguir é muito difícil. Por quê? Porque ela já tem isso em casa. Então, assim, acho que o primeiro ensino que Abraão aqui também pode deixar para a gente nesse relacionamento, para cada um dos nossos pais que estamos aqui, né? Amem os seus filhos e que eles se sintam amados, porque isso vai dar segurança a ele. Como interessante, uma pessoa amada é uma pessoa extremamente segura, né? E isso vai dar segurança aos nossos filhos, né? Glória a Deus. Eu queria pegar como gancho as duas abordagens que vocês fizeram aqui, né? O Wallace, na questão do chamado de Abraão, quer dizer, ali a família já estava no projeto, Deus deixou claro para ele que a família estava no projeto, e a experiência que você contou, que você abordou do amor de Abraão, né? Naquele episódio, que é um episódio clássico, né, vamos assim dizer, da palavra, do não sacrifício de Isaac, né, que foi até o momento de ser sacrificado, e ali houve uma troca, uma substituição, e o cordeiro, né, o animal morreu no lugar de Isaac. Então, a primeira é o seguinte: Abraão, Deus chama ele, e olha só, a princípio parece um contrassenso. Sai, desloca-se do meio da tua família, só tinha ele e Sara. Né? Ele não tinha muitos filhos. Era ele e Sara. Senhor, o Senhor vai abençoar a minha família, mas só temos nós dois. E Sara é estéril. E nós somos idosos. Né? Ou seja, ele se colocou na total dependência de Deus e na total observância ao projeto de Deus. A ponto de, depois de tudo que aconteceu, Isaac veio, nasceu, o Senhor chama ele e fala assim: leva o teu único filho, teu filho amado e tudo mais. Ele sabia que o mesmo Deus, que ele deixou tudo para trás, todo o lado racional ali, familiar, social para trás, ele deixou tudo em função de viver esse projeto, ele iria ter uma solução para aquela situação ali. É tanto que ele disse para os criados, né? Nós vamos e voltaremos. Ele viveu essa experiência. Essa capacidade de Abraão de obedecer é realmente impressionante, né? Como vocês abordaram, sai da tua terra. Então, a obediência é uma coisa que se aprende. Você vê que a palavra vai falar disso até em relação a Jesus. Jesus era o Deus que se fez homem, mas como homem, ele teve que aprender a obediência, que o texto diz isso. E aprender a obediência por aquilo que padeceu, o texto fala. Ele teve que aprender. Você não nasce obediente, porque nós somos filhos de Adão, mas você aprende a ser obediente. E isso foi algo que durante toda a vida Abraão pôde ensinar o filho dele, não com palavras, com exemplo. E talvez não há um exemplo mais forte, além desse aqui clássico, que é quando o Senhor fala para Abraão expulsar de casa, não é a palavra correta talvez, mas liberar de casa o filho mais velho, Ismael. Você vê que Abraão resiste. Falou, não vou fazer isso. Porque era o primeiro filho dele. Não era filho de Sara, mas já tinha um relacionamento. E ele resistiu. Aí o Senhor falou em sonho com ele. Aí veja o que é obediência. Só que a gente tem que pensar que Isaac assistiu tudo isso. Ele viu o pai despedindo o mais velho. Ele deve ter visto quanto que Abraão sofreu com aquilo. Como que foi difícil. Então, o exemplo fala mais que muitas palavras. Ele via ali um pai que colocava obedecer ao Senhor acima de tudo. Ainda que fosse uma questão tão dura, tão difícil para ele, não, o Senhor falou, está feito. Então, os filhos aprenderão a ser obedientes ao Senhor, vendo os seus pais sendo. Porque nada fala mais alto do que o próprio exemplo. Do que o próprio exemplo. Do que o próprio testemunho. Com certeza. Nesse aspecto, desculpe antes de você completar, e aí a gente volta aqui à experiência do monte. Meu pai, aqui temos a lenha, o fogo, né, mas onde está o cordeiro? Isaac viu
o exemplo do pai sacrificando. Isaac sabia como era sacrificar. Todo ritual. Ele cresceu sabendo como. Cresceu sabendo como adorar a Deus. O pai dele ensinou ele a adorar a Deus. É tanto que ele sabia que estava faltando o cordeiro. Ele sabia. Abraão não disse nada. Ele falou: não, tá tudo aqui. Mas e o cordeiro? Porque eu sei que sem cordeiro não tem sacrifício. Eu sei que sem cordeiro não tem culto. Eu sei que sem. E isso ele viu do pai, é o exemplo que você falou. Que o pai deu a ponto daquele momento. Imagino que foi doloroso para Abraão ouvir isso do filho, né? Naquele momento, sabendo que Abraão sabia. Mas Abraão disse: Deus proverá para si o cordeiro. Né? Mas, Wallace, você... Obediência se ensina, Obediência, né? Se ensina. Pronto, essa é a expressão. E ao longo da história de Abraão, nós vimos vários casos em relação à família, né? Até antes de Isaac. Né? O Ló, quando a guerra dos reis, né? E diz que ele lutou com 318 nascidos na sua casa. Sim. Muito E bom. ele liberou, quer dizer, a preocupação, né? A oração que ele faz, a oração para o seu poupá-la em Sodoma, né? Muito bom. Então a preocupação de Abraão sempre, quer dizer, ele já trazia consigo, ele não esqueceu do que Deus falou do chamado. Então ele sempre estava preocupado com a família. Então isso, por certo, era um legado que ele deixou, e Isaac, quando nasceu, aprendeu. Meu pai sempre teve essa preocupação. E para a gente, para nós hoje, para a família, é muito importante, Marcelo comentou aqui, que mais do que palavras são as suas atitudes, né? Você demonstra isso nas suas atitudes dentro de casa, para os seus filhos, não só para os filhos, para a esposa, para os seus, né? O seu carinho, a sua preocupação do melhor, de transmitir aquilo que você recebeu, que a preocupação dele é receber, transmitir aquilo que recebeu de Deus, que foi chamado para um projeto glorioso que não estava na cabeça dele. Não foi ele que projetou, foi Deus que projetou. Então, por certo, ele transferiu para os filhos isso, e nessa hora faz toda a diferença, né? E para nós hoje é a mesma coisa. Uma coisa muito bonita, quando Deus poupa o filho de Abraão do sacrifício, que ele tinha uma resposta muito bonita do Senhor em relação aos outros deuses. Se você pegar a história do Testamento, porque havia cultos religiosos das outras nações, onde os pais sacrificavam o seu filho primogênito como o deus Moloque. Ele tinha que ser o primogênito e no fogo. Então eram deuses que os pais sacrificavam os filhos. E o Senhor está dando uma resposta poderosa, que ele é um Deus diferente. Ele era o Deus que o filho era sacrificado, ele é o Deus que poupava o filho. É o Deus da vida. É o Deus da vida. Muito bom. Então o Senhor não é o Deus que vai sacrificar os nossos filhos. Eles servirem ao Senhor, eles não estão sendo sacrificados, eles estão sendo poupados. Então era uma resposta linda, maravilhosa, que ele é um Deus diferente dos outros deuses, né? Ele é o Deus que preserva os nossos filhos. É interessante, e a gente ouve, às vezes o pastor Gideuti faz abordagens como essa nos seminários, né, sobre deixar pai, mãe, né, sobre, quer dizer, alguém pode pensar assim, não, a obra, ela me afasta da minha família. A obra, Exatamente. Não, meu amigo, contrário. Faz a obra que Deus vai abençoar a sua família. Entendeu? Abraão foi o que Abraão fez. Viveu o projeto e Deus realizou o milagre, o impossível na casa dele, trouxe Isaac, preservou Isaac. No momento ali da obediência veio o recurso, veio, né, a bênção, o livramento do Senhor. Imagino o que sentia Abraão ao subir aquele monte e o que sentia ao descer. E tem um aspecto muito interessante, Josias, aí nesse momento do sacrifício, né? Quando Isaac pergunta ao pai, né? Aqui está a lenha, está o fogo, onde está o cordeiro? Então ele conhecia, né? Ele conhecia. Só haveria culto, vamos trazer para nós, só haveria culto com a presença do cordeiro, com sacrifício, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então Isaac ele sabia que para haver culto, para haver a verdadeira adoração, precisava do cordeiro. Glória a Deus. E por isso que hoje nós temos visto o que está acontecendo à nossa volta, né? O pastor Jair tem sempre dado ênfase aí ao cristianismo que está aí, onde a presença do cordeiro não faz diferença, vamos fazer o culto assim mesmo. Não tem o cordeiro, não tem o sangue, não tem a libertação, aí vai de qualquer jeito. Obediência. Tem obediência. Isaac ele aprendeu, falou, meu pai, peraí, eu conheço. Sem o cordeiro não tem culto não. É o ensino para nós hoje, né?
para a nossa vida, para a nossa casa. O Cordeiro tem que estar presente, né? Glória a Deus. E o livro de Hebreus revela uma coisa também interessante, é que em nenhum momento Abraão achou que ia perder o filho. Lógico que havia tristeza, quando perguntou, aqui a lenha, ele não podia falar a verdade, o menino aflito, ele deve ter sofrido como pai. Uhum. Mas a palavra em Hebreus mostra que em nenhum momento ele achou que ia perder, porque fala assim em Hebreus, que ele creu na ressurreição. Olha que fé, né? Que coisa impressionante. Ele estava crendo, Hebreus revela isso, que ele estava crendo que ele ia sacrificar e que Deus ia ressuscitar. Por quê? Porque Isaac estava debaixo de uma promessa. O Senhor tinha dito que de Isaac ia sair uma nação. Então, falando, então ele não pode morrer. Então, se Deus está pedindo para sacrificar, é o seguinte, eu vou matar e o Senhor vai ressuscitar. Então, assim, na obediência, quando você está na obediência, pode ter certeza que você não vai perder. Nem que o Senhor tenha que operar uma ressurreição. Haverá momentos em que você pode até sentir que vai perder, mas se você estiver em obediência, e é até interessante, porque até o capítulo 22 de Gênesis, não há nenhum registro de ressurreição. Uhum. Não há. No sentido de uma ressurreição ainda. Ou seja, ele creu que Deus ia fazer uma coisa que ele nunca tinha feito. Mas isso é o que é um pai firmado em uma promessa. Uhum. Se o Senhor te fez uma promessa do seu filho, abraça essa promessa, faz na obediência, ainda que você ache que vai perder às vezes, mas se for necessário, Deus faz o que ele nunca fez antes, mas ele cumpre a sua palavra porque ele é fiel. Aliás, você diz assim, Deus faz o que ele nunca fez antes, a gente tem que pensar o seguinte, nós hoje temos a palavra inteira como uma referência de tudo aquilo que Deus já fez ao longo da história. Sim. Bem colocado. Abraão, a ele foi revelado o projeto. É verdade. Porque antes de Abraão, ninguém sabia que tinha um projeto. Aí Deus chama ele e fala assim, vou fazer de ti, benditos as famílias da terra, serão como as estrelas do céu, como as areias na praia do mar. Então, ali Deus mostra o início, que um projeto que seria construído e do qual nós fazemos parte dele hoje, né? Mas ele mostra Abraão, a referência que ele tinha anterior, ele não tinha Bíblia. Não tinha. ele não tinha Bíblia para ver as experiências. E nós temos tudo isso. Fantástico. Que nos dão suporte para ter a certeza, né? Que coisa maravilhosa Deus faz conosco. Nós somos privilegiados. Privilegiado. Olha só. Fala, interessante que lá no capítulo 18, o Senhor fala assim, ocultarei eu alguma coisa ao meu servo Abraão? Então assim, que coisa maravilhosa. O Senhor não deixa oculto aos servos do Senhor, os fiéis, né? Aqueles que estão dispostos, porque ele já tinha demonstrado que ele estava disposto a obedecer, então nada fica oculto, né? Então hoje nós temos entrada aí no livro de Cantares, no livro de Apocalipse, nos mistérios, né? Porque Deus não vai ocultar. A quem está disposto a viver o seu projeto. Quem está disposto a viver o projeto, a rejeitar o que tiver pela frente, mas continuar firme, não vai ficar nada oculto, né? Bom. Deus tem revelado. Josias e Wallace, para a gente não canonizar Abraão, deixa eu mostrar um problema que eu me lembrei dele. Abraão demonstrou, a palavra demonstra um traço na vida de Abraão de uma fraqueza. Uhum. Ele provavelmente era um fleumático. O fleumático é aquele que tem dificuldade de contrariar as pessoas. Uhum. E por 2 momentos na história dele, você vê Abraão contando, não vou dizer uma mentira, mas uma meia-verdade. Você vê o lado humano de Abraão. Quando ele vai a Faraó, desce ao Egito, ele mente que Sara era a esposa dele. Fala, minha irmã mentiu. Uhum. E depois a situação até se complicou um pouco. Depois, quando o Faraó descobriu, foi até exortá-lo. Por que você não me falou? Ele até foi muito beneficiado materialmente por isso. Mas ele foi expulso do Egito. Falou, pega tudo que é seu e vai embora. Uhum. Depois, com Abimeleque, ele comete de novo o mesmo erro. Porque a mesma questão. Qual é a preocupação dele? Como Sara é muito bonita, se eu falar que é minha esposa, eles vão me matar para ficar com ela. Foi a mesma coisa no Egito. Ele vai e mente de novo. E com Abimeleque, o Senhor até dá um sonho a Abimeleque. Antes que ele fizesse o ilícito, o Senhor dá um sonho e fala assim, não toque nela que ela tem esposo. Aí ele toma um susto, vai falar, Abraão, por que você não me falou? Quase que eu cometi um ilícito, ia vir juízo sobre a minha terra. E aí ele vai dar uma ordem que ninguém mexesse com ele. Olha que coisa impressionante, como que os filhos, eles são o reflexo dos pais. Aí você começa a ler já a história de Isaac.
Aí Isaac vai lá nas terras dos filisteus. Ele chega diante de Abimeleque. Ele comete a mesma mentira. Mesmo lugar que Abimeleque não é uma pessoa. Parece que era um cargo, era o rei dos filisteus, como é Faraó. Sim. Ele vai e mente igualzinho o pai. Não, fala que Rebeca não era a esposa dele, porque com o mesmo medo. Então, como é que o filho Copia, né? copia? É um reflexo. Uma criança que cresce vendo os pais mentirem em casa, a probabilidade dele contar mentira. A criança que cresce em um ambiente em casa onde há palavras torpes, palavras sujas, a tendência... Aí você pega, às vezes, um menininho assim, de 5 anos de idade, falando uma palavra terrível. Você de onde aprende isso, né? É que ouve em casa. Então isso aumenta muito. Está repetindo que... A gente nem sabe o que é o negócio. Os parâmetros e valores estão dentro de casa. Eles vão se refletir. A igreja começa em casa, né? Exatamente. E o fato de ser um Abraão da vida não exclui isso, né? Era um Abraão patriarca, mas a gente tem que ter muita responsabilidade. A gente, como a gente falou no início, né, é uma história, é uma experiência riquíssima em detalhes, tá? Mas a gente também falou de um detalhe da vida dos dois, que a gente, nesses minutos finais que a gente tem, que são interessantes de vocês abordarem, que é a preocupação de Abraão com a sequência da bênção. No momento em que ele chama o seu servo, Eliezer, e manda em busca da esposa para o seu filho Isaac. Como é que a gente pode ver isso na vida da família? Quer falar, Marcelo? Não, fica à vontade. Abraão, né, quando ele... A preocupação, é muito interessante isso, né? Qual vai ser o futuro do meu filho, né? Então a preocupação dele chama aqui, quem sabe que Eliezer é tipo da figura do Espírito Santo, né? Então ele era o criado da sua casa, o mais antigo, que ele confiava, e ele designou ele para ir buscar a noiva do filho. E deu a toda, tem que ser da mesma consanguinidade, né? Tem todo esse aspecto. Então quando Eliezer sai em busca, vai na casa dos parentes buscar quem era. Então ele vem, como nós conhecemos, o aspecto de sinais, né? Que ele estava dentro dele definido para identificar a Rebeca, né? Então é muito interessante, a preocupação de Abraão é sensacional. Quer dizer, a preocupação nossa como pai, como é que vai ser o futuro dos nossos filhos, nossa filha, nosso filho, né? Com quem que ela vai? É da mesma família, né? Está dentro desse mesmo contexto, está vivendo a mesma experiência, ou é pessoa que tem um conceito diferente, não serve a Deus. Por isso que a preocupação nossa, os jovens, você jovem, a preocupação da igreja, do pastor, do pai, seu pai, da família, é justamente por isso, porque senão vai entrar em julgo desigual, né? Então a preocupação dele, não é isso, Marcelo? Exatamente. Uma coisa que eu acho interessante, porque, veja bem, né, o Wallace e Josias, o próprio Abraão podia ir lá fazer isso. Inclusive, o Abraão era um homem muito respeitado, é um homem de muitas posses, até muito mais presença. Mas não foi ele que foi arrumar o casamento do filho. Ele entrega a Eliezer, a figura do Espírito Santo. O pai tem que tomar cuidado com isso. A gente ama tanto que a gente quer arrumar o casamento. Muito bom, Marcelo. E a gente tem que deixar isso por conta do Espírito Santo. Qual foi a parte de Abraão? Fazer um pedido. Eliezer, né, tem misericórdia. Cuida para mim disso. Você tem que entregar isso ao Espírito Santo. O nosso papel é pedir, é orar, é clamar, é jejuar. Agora, você tem que entregar ao Espírito Santo, porque ninguém faz melhor que ele. Às vezes a gente escolhe muito pelo olhar, a gente acha que é uma coisa e depois não é, porque é enganoso o coração do homem. Então, acho que nós, como pai, entrega ao Espírito Santo. Faz o seu pedido. Senhor, prepara alguém, acha alguém para ela, para ele, que seja da nossa mesmo sangue, traz alguém ao encontro dela, dá o bom encontro, mas deixa o Espírito Santo cuidar disso, porque ele cuida muito melhor que a gente, né? É interessante. Verdade. Mais uma vez a gente vê o reflexo. Essa foi a mesma preocupação de Isaac e Rebeca com Jacó. É verdade, é. Vai lá para a casa de Labão, seu tio, entendeu? Volta lá naquele mesmo lugar. Eles viram o que aconteceu com Esaú, né? Eles viram Ela fazer o guisado. E as escolhas que Esaú fez das mulheres da terra. Abraão sabia, Abraão viajou por aquilo tudo, ele sabia como as pessoas eram, como as mulheres se portavam, como eram as culturas. Não, vai lá. E aí Isaac lá depois faz a mesma coisa com Rebeca. Vai lá para casa. Ali você vai trazer a bênção e o projeto vai continuar
na nossa família, né? Que coisa maravilhosa. Isso que é herança, né? Que vai passando. Herança, herança. Eu gosto sempre de contar, e a gente já está encerrando, eu gosto sempre de contar a experiência que eu vivi e que marcou, uma frase que marcou a minha vida, no dia que eu fui ordenado, e que éramos 3 pastores que foram ordenados naquele dia, e o pastor que veio para nos receber foi meu pai. Olha. E na hora que o meu pai me abraçou, o pastor que conduziu o culto usou essa expressão que eu nunca mais esqueci. Essa é a melhor herança que um pai pode passar para um filho. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por essa obra maravilhosa. Bom, a gente precisa encerrar, infelizmente, por causa do tempo, porque esse é um programa muito bom de ser feito. Aliás, sempre falar das coisas do Senhor é maravilhoso, né? A bênção maravilhosa. Se Deus quiser, na semana que vem a gente está de volta. Pastor Wallace, Pastor Marcelo, a paz do Senhor. Paz do Senhor, Josias, paz do Senhor, nossos irmãos. Muito bem, continue com a nossa programação de hoje. O Família, um Projeto de Deus, está chegando ao final, mas na sequência você tem outros conteúdos que são colocados aqui no nosso canal da Igreja Cristã Maranata e que são também transmitidos nos seus horários no canal 126, no canal 85, da Embratel, Sky Livre, respectivamente, tá? E você tem a condição de continuar acompanhando os conteúdos da sexta-feira conosco. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus. Família, um projeto de Deus.